Olá a todos, né? Sejam bem-vindos ao canal. A ideia de hoje é responder a seguinte pergunta: como Luanda se torna o principal porto negreiro da África Atlântica? Então, antes de responder, eu preciso voltar um pouco no tempo. Quando os europeus chegam no continente africano, né, eles vão estabelecer com o Reino do Congo, que é um estado forte, centralizado, uma parceria comercial. Que parceria era essa? O Reino do Congo entrava em choque com os povos vizinhos, que eram os tios, ou também chamados de teques. Né? Os congoleses, né, tornavam esses tios, aprendiam esses tios, ou teques, né, e vendiam esse povo para os portugueses. Né? E depois os próprios congoleses começam a fazer incursões, né? Os povos Bakong começam a fazer incursões com outros povos, tornando eles cativos e vendendo eles para os portugueses. Entretanto, ali em meados do século XVII, Portugal não quer ter mais um intermediário. Né? E então ele instala ali no que hoje é Luanda, na ilha de Luanda, naquela região de Luanda ali, né, um porto, né, um pequeno porto, né, a partir do qual ele começa também a realizar operações comerciais, né, que passavam ao largo do Rio do Congo, usando também a Ilha da Madeira como conectando-se à Ilha da Madeira. É claro que o Reino do Congo não vai gostar disso. Além do que, os próprios portugueses, a partir de Luanda, começam a escravizar os Bakongo, ou seja, os congolenses, aqueles que estavam lá, que pertenciam ao Reino do Congo. Então, o soberano do Congo vai reagir de diferentes formas. Primeiro, enviando uma carta para o rei de Portugal. Olha, você não pode fazer isso não era o nosso acordo, né? Isso é incorreto. Depois, mandando uma outra embaixada para os holandeses, né, e propondo aos holandeses o mesmo tipo de comércio, de relação comercial que eles tinham aí com os portugueses. Né? A terceira iniciativa foi enviar uma embaixada ao Vaticano, né, do qual o rei Congo tinha lá uma pessoa, né, para que o Vaticano fizesse uma pressão em Portugal, né, no sentido de que eles não podiam escravizar um reino cristão, um reino que recentemente tinha se convertido ao cristianismo. Né? E há uma quarta embaixada, dessa vez a Etiópia. Né? A Etiópia é um dos principais estados africanos, fortes também, como o Reino do Congo, e talvez o soberano do Congo estivesse imaginando aí fazer algum tipo de solidariedade africana junto com ali com o soberano da Etiópia. É fato que nenhuma dessas ações, num primeiro momento, surte muito efeito. Por quê? Porque logo depois, Portugal vai empreender uma expedição militar, um conflito militar, chamado na região de Ambuila, ali no nordeste do que hoje é Luanda, né? E Portugal vai enfrentar, então, o Congo numa batalha para definir as relações comerciais, as relações entre os dois países. Essa batalha de Ambuila acontece em 1665. De um lado, soldados do Reino do Congo e de um outro lado, soldados portugueses. É bom salientar que esses soldados portugueses não eram necessariamente portugueses. Por quê? Porque havia vindo uma tropa, tanto de oficiais mais graduados quanto de praças de menor graduação do Brasil, particularmente de Pernambuco, né, aí para Luanda, para empreender esse ataque aos congoleses. Haviam vindo também portugueses, né, da Europa, e por fim haviam soldados africanos. Então esses portugueses, você tinha aí três origens, né? Portugal, Brasil, e haviam também soldados africanos, como por exemplo os Jagas. Né? Então essa batalha de Ambuila se deu em 1665, meados do século XVII,
os portugueses conseguiram vencer o Reino do Congo, né? E foi uma batalha feroz. Há uma estimativa de aproximadamente 5.000 congoleses mortos no campo de batalha, né? Então, aquela ideia dos portugueses de empreender essa batalha e aprisionar os Bakongo, né, este povo, e trazer aqui para as Américas como escravos, isso caiu por terra. Então, de certa maneira, foi uma vitória de Pyrrho, ou seja, foi uma vitória que não trouxe muitos frutos para Portugal ali de maneira imediata, sobretudo para aqueles homens que tinham vindo daqui do Brasil, de Pernambuco, e que imaginavam trazer esse povo como escravo para cá. Mas, de qualquer maneira, depois da Batalha de Ambuila, o Reino do Congo deixa de ter a forma centralizada que tinha até então. E Portugal acaba com essa parceria comercial e estabelece Luanda como o maior porto de africanos escravizados da costa atlântica do continente africano. Ok? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais disso, a minha sugestão é o livro do Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, é uma obra clássica da historiografia brasileira, né, em que vocês vão poder aprofundar esse debate, esse tema, com mais detalhes sobre esse fato, né? Então, obrigado a todos, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.